Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao quarto dia do 10º módulo Combatendo a Ansiedade, com o tema principal, a derrota de Golias. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de transformar a sua fé, a sua esperança e te alimentar e fortalecer para que você tenha pleno entendimento para vencer esse gigante que vem assolando anos e anos a sua vida, que se chama ansiedade. É provável que você tenha algum gigante na sua vida que esteja aprisionando e intimidando você e roubando sua alegria. Adversários como o medo, a rejeição, a comodidade, a raiva e os vícios assumem o controle e, quando menos se espera, fazem morada em seu coração. Neste propósito de 7 dias, vamos analisar atentamente a história de Davi e Golias para nos mostrar como esses gigantes podem ser derrotados, ao focarmos no tamanho do nosso Deus e na altura dos nossos gigantes, e ao caminharmos na vitória já conquistada por Jesus. E neste quarto dia eu trago o tema, a derrota da comodidade. Pode parecer estranho imaginar a comodidade como um gigante, algo que nos provoca e prejudica a vida. Todos nós desejamos oferecer um ambiente seguro para nossa família. Gostamos de relaxar ao final do dia, tirar os sapatos e assistir a um programa divertido na TV. Apreciamos coisas ordenadas e não caóticas. Nenhuma dessas coisas sozinha é mortal, porém o problema só surge quando o desejo de proteção e segurança se torna o tema dominante na nossa vida. Na história de Davi e Golias, vemos como esse desejo prejudicou a nação de Israel. Os israelitas emitiam o seu grito de guerra diariamente. Se preparavam e se posicionavam nas linhas de batalha. Deus estava do seu lado, mas durante 40 dias foram impedidos de avançar pela tentação da comodidade. Golias aparecia todas as manhãs e os israelitas diziam: hoje não, o perigo está muito grande. Vamos ficar nas nossas tendas em segurança. O que podemos perder de vista nessa história é que Davi entrou em cena e fez em um só dia o que o exército de Israel não conseguiu fazer por 1 mês e meio. Todos os dias eles hesitavam e todos os dias se acomodavam na zona de conforto. O gigante continuava aparecendo diariamente. Davi então chegou e disse: que loucura, isso vai acabar hoje mesmo. Da mesma forma, Deus quer que você enxergue além daquilo que te causa bem-estar e reconheça que existe algo com um significado eterno para você enfrentar. Ele está te chamando para um propósito maior, muito mais que a mera comodidade pode oferecer. Ele deseja te dar a verdadeira influência. O Senhor quer que você ande nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Caminhe em obediência segundo a sua vontade. Hoje, Ele está convidando você para se preparar, atender ao seu grito de guerra e lutar contra o inimigo.
Alcançar a vitória sobre o gigante da comodidade significa responder a esse chamado e se recusar a esperar até que todas as peças se encaixem, antes de tomar uma atitude. Consiste em estar disposto a caminhar, a princípio, numa direção desconhecida e entender que o mais importante é se mover de acordo com a força de Deus, em vez da sua própria. Ao perceber isso, você estará pronto para a batalha e para ser colocado no lugar onde poderá testemunhar a libertação de Deus. Lembre-se de que a fé prospera no desconforto. A cruz causou a dor em Jesus ao mesmo tempo que nos ofereceu a liberdade. É muito fácil ficarmos apenas de braços cruzados e resolver seguir o exemplo de vida de outra pessoa. Deixar outra pessoa que foi chamada sair à frente e correr o risco. Mas a realidade é que Deus não chamou nenhum de nós para evitarmos os perigos de um mundo perdido e prestes a morrer. Em vez disso, Ele nos chamou para participarmos com a espada do Espírito em nossas mãos. Ele quer que digamos, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. João 9, versículo 4. Sua vida nesta terra é curta, mas Deus é grande. Assim, enquanto você estiver aqui, concentre-se nas questões que têm significado eterno. Você vive num planeta com bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Como seguidor de Cristo, você tem a esperança. Você tem a verdade e a vida. Você tem ao Senhor. O mais importante é fazer com que Ele seja conhecido. Portanto, entre na luta em nome de Jesus. E nesta noite trago algumas perguntas para que você possa refletir. Como de habitual, elas estarão aqui na descrição para que você tenha, com muita paciência, anotar em um caderno e assim meditar no seu momento em secreto com Deus. Vamos lá. Numa escala de 0 a 5, qual a importância do conforto para você? Por que você respondeu dessa forma? Como o seu desejo de comodidade se revela na sua vida diária? Você percebe alguma área em que a sua busca pelo conforto tem limitado o que você pode fazer por Deus? Se percebe, quais são as suas áreas? Como seria para você sair da zona de conforto para servir a Deus de alguma forma? Como você se sente a respeito disso? Como você pode proclamar Jesus com a sua vida? No livro de Mateus, capítulo 8, versículos 34 e 35, a palavra diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Tome sua cruz. Meu irmão, minha irmã, quem se compromete com Jesus não deve procurar prosperidade, sucesso, popularidade ou fama. Quem cumpre a missão até as últimas consequências pode esperar dificuldades, obstáculos, humilhações, perseguições, fracassos e rejeição. As exigências são duras. A renúncia faz parte. Começando em Mateus 8, versículo 31. O tema do sofrimento predomina no restante de Marcos. Os discípulos que foram chamados para seguir o caminho de Jesus agora são chamados a conhecer e a compartilhar o seu sofrimento e a sua ressurreição. Paulo fala do seu conhecimento profundo e da sua comunhão com o sofrimento de Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 9 a 13. Compreendendo sobre tome a sua cruz e siga-me, a cruz de Cristo é o símbolo de sofrimento, morte, vergonha, zombaria, rejeição e renúncia pessoal. Quando o crente toma a sua cruz e segue a Cristo, ele nega-se a si mesmo e decide abraçar 4 classes de lutas e sofrimentos. Primeiro, lutar até o fim contra o pecado.
crucificando suas próprias concupiscências. Segundo, lutar contra Satanás e os poderes das trevas, para estender o reino de Deus e enfrentar a hostilidade do adversário e das hostes infernais, bem como a perseguição que surge por resistirmos aos falsos mestres que distorcem o verdadeiro evangelho. Terceiro, sofrer o opróbrio, o ódio e o escárnio do mundo por testificarmos com amor que suas obras são mais, por separar-nos dele moral e espiritualmente e por rejeitarmos seus padrões e suas filosofias. Olha, meu irmão, minha irmã, às vezes dizemos, todos nós temos cruzes para carregar. Minha cruz é meu chefe no trabalho, ou minha cruz é um problema de saúde, ou minha cruz é aquele parente. Mas acho que nós perdemos o significado da cruz. Se você estivesse vivendo na Jerusalém do primeiro século e visse alguém cercado por guardas romanos e carregando uma cruz na rua, não teria dúvida sobre o local para onde essa pessoa estava indo. Você saberia que tal pessoa estava prestes a ser levada para fora da cidade, colocada sobre a cruz e crucificada. Alguém carregando uma cruz para alguém prestes a morrer. Então, quando Jesus disse, se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os discípulos compreenderam o que ele quis dizer. Tomar a cruz significa morrer para nós mesmos e querer a vontade de Deus mais do que nossa própria vontade. Isso não significa que a sua vida estará arruinada quando você decidir andar com Deus. Porque isso significa que agora você vai ter vida, e vida em abundância, como Jesus prometeu. Porque você quer a vontade de Deus mais do que a sua vontade. Jesus disse, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Você está tomando a cruz e seguindo a Jesus? Carregar a cruz afetará e influenciará cada aspecto da sua vida. O resultado será a vida como ela foi feita para ser vivida, na perfeita vontade de Deus. Olha, e eu encerro este quarto dia com a seguinte meditação. É comum que muitos cristãos encarem tomar a cruz como um fardo que precisam carregar. Eles veem as dificuldades pelas quais precisam passar aqui na terra como sua cruz. Porém, o que Jesus quis dizer como tomar a cruz não é um peso a ser carregado. Pelo contrário, ele aliviou o nosso peso definitivamente com o seu sacrifício. E nos pede para que transfiramos as nossas cargas a ele. Mateus 11, versículo 28. O que Jesus deseja com essa ordenança é que nós estejamos dispostos a morrer como ele morreu. A única pessoa capaz de seguir Jesus é aquela que se nega, ou seja, esquece a si mesma e aos seus interesses. Voluntariamente se prontifica a morrer por Cristo. Se necessário, então, segue-o. Não é possível segui-lo sem os dois primeiros passos. Pois sem esquecermos a nós mesmos e sem a disposição correta, estamos apenas buscando uma recompensa, sem querermos nada com o recompensador. É importante lembrarmos também que morrer como Cristo morreu não é só um desafio no plano físico, mas que devemos realizar todos os dias em relação às nossas vontades. Faça essa reflexão hoje mesmo, meu irmão, minha irmã. Para você que está aí lutando contra a ansiedade, contra este gigante que vem anos e anos se levantando. Este gigante que se chama comodidade. O que precisa morrer em você nesta noite? Que parte de você mesmo precisa ser esquecida para que possa viver livremente aquilo que o Senhor deseja para você? Pode ser amigos muito próximos, aspectos psicológicos, sonhos, quem sabe até familiares que desprezam a sua fé. O caminho é árduo, meu irmão, minha irmã, mas lembre-se da promessa que faz
valer a pena. Qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Quando estivermos na presença de Deus, todos os nossos sacrifícios e mortes diárias na terra terão valido a pena. E mais importante do que isso, não importarão mais. A palavra de hoje, meu irmão, minha irmã, foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Oremos. Senhor, eu conheço o caminho que devo seguir, que é o seu. E hoje, Pai, eu desejo deixar para trás tudo o que me atrapalha, a segui-lo como eu devo. Jesus, peço que me mostre como eu posso tomar a minha cruz hoje mesmo. Me revela como eu devo esquecer a mim mesmo no decorrer do dia e me mostre a maneira como o Senhor deseja que eu siga. Eu peço que a sua graça e o seu poder me fortaleçam para que eu deixe para trás os meus próprios interesses, a fim de viver tudo e somente aquilo que interessa ao Senhor, pois eu sei que o tens para mim é bem melhor do que eu tenho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.